Salve, salve, muito boa noite. Você está na RDC TV, o Rio Grande. Se conecta aqui pelos canais 24 e 524, Claro Net, em todo o estado. Também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para a sua audiência, valendo a sua parceria conosco pelo site rdctv.com.br, em nosso canal do YouTube, em nosso perfil do Twitter, especialmente em facebook.com/RDCTV Digital. Este é o nosso Nos Acréscimos ao vivo, agora são 9h27, noite fria no Rio Grande do Sul, 10 graus a temperatura em Porto Alegre, também nas cidades da região metropolitana, bom para tomar aquele vinhozinho, aquele chá, se você não quiser beber, mas ficar ligado com a gente aqui no Nos Acréscimos. Eu sou o Júlio Lemos, é sempre um prazer inenarrável estarmos juntos aqui nas noites de domingo, sempre ao vivo, a partir das 9h15. Me segue lá no Instagram, no @InstaJúlioLemos, e também segue o @RDCTV Digital. E até eu sempre peço, se você puder dar aquela moral pra gente, nos mostre como que você está acompanhando a programação da RDC TV, como que você assiste ao Nos Acréscimos. Tira um print do celular, se estiver vendo pelo Facebook ali, se estiver na TV, tira uma fotinho da TV e marca a gente lá nos stories, que a gente vai repostar com todo prazer. Vamos bater aquele papo bacana lá pelo DM, no Insta Júlio Lemos e no @RDCTV Digital. Seguimos ainda em home office, né? Mantendo todos os protocolos do distanciamento social controlado. Até antes de eu apresentar aqui os convidados, quero trazer algumas informações importantes sobre a situação do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o nosso estado chegou a contabilizar 350 mortes no total. Tivemos mais 7 óbitos no estado neste domingo. E o Brasil registra nas últimas 24 horas 612 mortes. Infelizmente, passamos dos 43 mil óbitos, totalizando 43.332 mortes, um número muito triste e lamentável sobre a atualização dos óbitos por Covid-19 em todo o território nacional. Uma informação importante: há poucos instantes, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, se pronunciou através de uma live sobre o polêmico decreto, né, que ele antecipou sexta-feira. Esse decreto vai ser oficializado amanhã, segunda-feira, e ele recuou em relação aos shoppings, porque inicialmente o prefeito havia anunciado que os shoppings de Porto Alegre não poderiam funcionar a partir de amanhã. No entanto, ele revisou essa decisão dele juntamente com a sua equipe, após também muitos protestos dos lojistas, e anunciou o seguinte, que não poderão funcionar as empresas que não são consideradas atividades essenciais e que faturam mais de 4.800.000 reais por ano. Ou seja, só poderão funcionar empresas consideradas de pequeno porte, né, as EPPs, ou então os microempreendedores, microempresas e também os microempreendedores individuais. Mais de 4.800.000 ano de faturamento não poderão funcionar as empresas nessas situações em Porto Alegre a partir desta semana, conforme o decreto que vai ser anunciado oficialmente amanhã pela Prefeitura de Porto Alegre. Os shoppings poderão sim continuar funcionando. No entanto, as grandes redes, as grandes lojas que têm mais de 4.800.000 de faturamento por ano não estarão abertas. Os shoppings terão a liberdade de manter abertas apenas as lojas consideradas de pequeno porte. Sobre os restaurantes e bares, praças de alimentação, poderão continuar funcionando em Porto Alegre até às 11 horas da noite. E ainda um terceiro item que chamou a atenção também sobre as academias em Porto Alegre, seguem funcionando, mas aumentou um pouco o distanciamento. O decreto vai exigir que as pessoas tenham um distanciamento de 16 metros quadrados. Essas são as principais regras que foram anunciadas pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior há poucos minutos da noite deste domingo pelas redes sociais, certo? No nosso estado, algumas cidades, a partir de ontem, né, foram consideradas de bandeira vermelha. Não tínhamos cidades de bandeira vermelha e agora as regiões de Santa Maria, Caxias do Sul, principalmente, estão sendo afetadas e terão novas restrições. Apenas as atividades essenciais poderão funcionar e isso também impacta no nosso futebol. Será um dos assuntos desta noite aqui no nosso Nos Acréscimos. Você pode ficar por dentro de todas as informações, atualizações em nosso site, que está sempre atualizado pela equipe de jornalismo da RDC TV e também nas nossas redes sociais. Senhoras e senhores que nos assistem, dito estas informações, hoje eu tenho o prazer
de apresentar esse programa, como sempre, mas hoje com amigos de verdade, com jornalistas, 4 convidados jornalistas que estarão conosco. E assim como jornalista que também sou, me sinto na obrigação, no dever de, claro, a gente fala muito de futebol, a gente tem bom humor, a gente descontrai bastante, essa é a proposta do nosso Nos Acréscimos, e a gente fica muito feliz com o feedback da audiência que tem correspondido conosco há quase 2 anos, mas como jornalistas também temos a obrigação de tratarmos de alguns pontos da esfera social que também estão vinculados diretamente ao futebol. E um deles, que tem sido bastante debatido, e infelizmente temos que tocar nesse assunto, porque ainda continua acontecendo, é a situação do racismo, que na minha concepção é o preconceito mais abominável de todos. Todos são inadmissíveis, mas este é o que particularmente me causa mais revolta. Ainda existem muitos casos de racismo todos os dias no futebol, na comunicação, nas mais diferentes áreas da sociedade. E por isso hoje nós teremos um programa especial, vamos debater sim esse assunto, com 4 jornalistas negros que fazem um trabalho de muita competência em tudo aquilo que se propõe a fazer, são amigos, como disse, e tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Eu tenho o prazer de apresentá-los aqui nessa noite, já podemos dividir aqui a tela. Vou começar pelas damas, ela que é minha amiga aqui de Canoas, quase minha vizinha, inclusive, e faz um trabalho incrível, não só no esporte, mas também no esporte, repórter do Jornal Timoneiro, um jornal tradicional de Canoas, repórter também da Rádio Estação Web, faz muita cobertura de futebol feminino também. Minha amiga Graziele Albuquerque, seja bem-vinda, Grazi, boa noite. Obrigada, Júlio, boa noite, tudo certo? Prazerzaço estar aqui fazendo essa participação contigo. Tu que é meu amigo já resumiu tudo. Amigo, vizinho, uma das pessoas que eu conheci no meio jornalístico e que tô levando pro resto da vida. Com certeza vai continuar essa nossa amizade. Com certeza. Obrigadão, Grazi. Recíproca é verdadeira. Obrigado pelo carinho. Também hoje eu tenho aqui a honra de apresentar um amigo, e eu acho que eu nunca fiz publicamente esse relato, faço questão de fazê-lo hoje, que é o Rogério Barbosa. O Rogério é jornalista também, tem uma longa experiência aí na parte dos bastidores do jornalismo, na parte de produção, de técnica, um jornalista muito completo, e também é um visionário da comunicação. O Rogério, há 10 anos, foi um dos primeiros empreendedores do Rio Grande do Sul a acreditar nas rádios web, lançou a Rádio Estação Web. E eu tenho um carinho muito grande pelo Rogério, porque ele foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de narrar futebol. Eu também narro futebol, sou apaixonado, é a atividade que mais me dá prazer no jornalismo. E o Rogério a gente conhecia só por redes sociais. Eu estava na faculdade ainda na UBRA, aqui em Canoas, mas já trabalhava com rádio já há algum tempo na parte de música, de entretenimento. E o Rogério me descobriu num programa de debate pelo Facebook da UBRA. Ele assistiu, entrou em contato comigo por inbox, me fez um convite para eu integrar a Rádio Estação Web. E hoje faz 4 anos que eu tenho o prazer de já ter narrado algumas jornadas esportivas, e grande parte dessa minha pequena história como narrador aconteceu lá na Rádio Estação Web. O Rogério acreditou em mim, foi um maluco, eu costumo brincar com ele, corajoso de me colocar para narrar já de cara assim, um jogo no Campeonato Gaúcho, que eu não esqueço, que foi Internacional e Brasil de Pelotas, 1-0 no Beira-Rio, gol do Robertson, que na época jogava em todas as funções do Antônio Carlos Zago. E o Rogério me oportunizou narrar decisões, Campeonato Gaúcho, de Libertadores, grandes jogos de Campeonato Brasileiro, enfim, um grande parceiro, um grande amigo. Muito obrigado por estar comigo pela primeira vez aqui no Nos Acréscimos. Bem-vindo, Rogério Barbosa. Júlio Lemos é o que temos. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os amigos aí, a Grazi, ao Thiago, ao Pedro Trindade e a todos os telespectadores da RDC TV. A recíproca é verdadeira. Enfim, estou aqui participando com vocês e tomando um cafezinho quentinho, porque nesse frio só tomando uma bebida quente para a gente se confortar e se esquentar, Estou à disposição dos amigos aí. Valeu, Rogério. Muito obrigado. Continuando nossas apresentações,
outro grande parceiro que já é conhecido aqui dos meus acréscimos, né? Já participa conosco desde o começo do programa, da história do programa aqui na RDC TV. Fazia um tempinho que não participava, ele que é jornalista, identificado com o Grêmio, uma grande figura, e hoje também trabalha na Federação Gaúcha de Futebol, né? Na comunicação da federação, que tem sido muito competente aí, como sempre. Meu caro Pedro Trindade, vulgo Robinho. Boa noite, Pedro. Boa noite, Júlio. Pois é, né, um tempo afastado dos debates, né, que em decorrência dessa nova função, a gente acaba tendo menos exposição, uma função mais de bastidor, de assessoramento mesmo, mas quando veio o convite, né, uma ideia totalmente propositiva, uma coisa que fugisse a um debate mais raso, eu sei que não é do teu feitio, mas tão pertinente quanto foi, eu de pronto aceitei, né, e vamos trocar essa ideia, vamos trocar figurinha, vamos interagir, porque assunto é o que não falta, né, Júlio? É verdade, com certeza. Valeu, Pedro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E fechando esse timão, meu parceirão também, meu grande amigo, a gente estudou junto, a gente se formou junto. Na verdade, ele se formou um semestre antes de mim, mas a gente cursou quase todas as disciplinas de jornalismo juntos. Grande parceiro de muitas indiadas, de muitas transmissões de futebol também. Tiago Lopes, grande presença de Cachoeirinha para o mundo. Boa noite, Tiagão. Boa noite a todos aí, boa noite a Grazi, o Rogério, o Robinho aí. Tu me manda foto dizendo que o cara é meu irmão, agora eu tô vendo o cara parecido mesmo, né, cara? O cara é parecido mesmo. Boa noite, Júlio, boa noite a todos aí que estão ligadinhos aí na RDC TV. Vamos falar um pouquinho de futebol, vamos falar um pouquinho de racismo, vamos falar um pouquinho também de Grêmio aí, né? Deixa eu explicar essa história aí, Robinho. A gente tem um grupo do WhatsApp aqui da nossa turma da faculdade da época. E o Thiago, há pouco tempo, né? Acho que faz um ano, Thiago, mais ou menos, que ele se assumiu como torcedor do Grêmio, né? Antes ele era um isentão, assim como é o Júlio Lemos. Só que aí rolavam algumas fotos tuas nas redes sociais, tu sempre foi identificado gremista, né? Tu lá na arena, ou tu de camisa do Grêmio, e seguiram circulavam as fotos. Olha aí, o Thiagão se assumiu, Thiago foi visto na arena. Não, mas, Júlio, tu tá falando um ano? Tu tá falando um ano, mas não é um ano, não. Eu sempre bati o pé nesse lance dos jornalistas se identificarem, cada um, né? Cada um faz a sua missão, mas eu tenho fotografias desde piá lá no Olímpico e nunca escondi disso, não. Agora que o jornalismo me levou a participar mais coisas internas, assim, dentro do Grêmio, que é onde eu... É apaixonante, não tem? É uma torcida muito louca. Muito bom, muito bom. Grande Thiago Lopes. Até para a gente começar sobre isso rapidinho, Pedro, tu hoje trabalha como assessor, mas por muito tempo tu foi repórter lá na Rádio Gaúcha e trabalhou também muito na torcida, né? Eu lembro de alguns jogos aí que eu escutava e sempre muito bacana as tuas intervenções. Ele sempre trabalhou muito com humor, né? E com o teu gremismo, a tua paixão. Sente muita falta desse contato hoje com o torcedor direto, com os microfones? É diferente, viu, Júlio? É diferente, porque trabalhando em veículo da capital, eu tinha muito contato com Grêmio e Inter. O futebol se restringia a Grêmio, Inter e Seleção Brasileira, né? Na federação, eu tenho uma experiência bem diferente. Primeiro que assessor, produzo conteúdo para o site oficial, para as redes sociais da federação, mas é diferente. Eu vou ao estádio, eu acompanho os jogos, eu faço o texto, né, a crônica do jogo, mas não é aquele contato físico próximo que era antigamente, né, nas rádios em que eu tive a oportunidade de passar. Mas é legal também, tem sido uma experiência bem bacana, sabe? Eu acho que o jornalista, cada vez mais, ele tem que se reinventar, ele tem que beber de todas as águas, de todas as fontes, né? Porque é dado que, reconhecidamente, ele é muito enxuto, então a atualização tem que ser permanente, tem que ser frequente, né? Para que se consiga estar sempre dentro do jogo, né? E aí até uma metáfora que cabe, né? Porque eu saí do futebol, mas eu entrei no futebol de novo por outro lado. Eu saí pela linha lateral e entrei pela linha de fundo, vamos supor. Então é uma nova experiência, estou curtindo bastante, né? Não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, e aí eu me refiro a essa pandemia, mas enfim, a gente está aí, né? Os desafios são para que a gente possa, enfim, transpô-los, né? O presidente tem feito um trabalho muito ponderado. Eu brinco, assim, que
é muito interessante assessorar uma pessoa com argumentos, uma cabeça tão boa num momento tão complicado, sabe, Júlio? Porque fosse um cara muito frasista, aquela aspa que o pessoal do site adora, que o pessoal da rádio adora uma sonora, nossa, isso é milagre, Júlio. Mas eu, graças a Deus, tenho conseguido dormir toda noite. Coisa boa. Pedrinho, eu quero só te fazer mais uma pergunta ainda sobre isso. Só um recado para o Léo, da nossa técnica, que está lá no suíte da RDC TV. A Grazi está com um probleminha de áudio, mandou um recado que não está nos escutando. Se a gente conseguir solucionar o problema de áudio da Grazi Albuquerque. Pedro, aproveitando a tua presença aqui, né, hoje como jornalista da Federação Gaúcha de Futebol, como estão aí as previsões? É muito difícil ainda a gente falar, né, de prazos, porque essa pandemia está sempre sendo imprevisível. Agora mesmo com o decreto, com a atualização das bandeiras pelo governador, Caxias, onde temos 2 clubes no Campeonato Gaúcho, não pode ter nenhum tipo de atividade física por enquanto. Como estão sendo tratadas essas possibilidades de volta do Campeonato Gaúcho pelo presidente Luciano Oxman? Bom, vamos por partes, até para que eu não me complique, tá, Júlio? Porque eu não tenho uma autorização expressa para falar mais do que vou falar aqui, tá? Mas o que eu posso falar, e é de conhecimento público, tá? Na próxima quinta-feira, vai ter uma reunião entre a Federação Gaúcha de Futebol e o governo do estado para debater a viabilidade do retorno. Enfim, a federação tem um protocolo já elaborado, né, levando em consideração toda a questão do distanciamento controlado, né, todos os protocolos de segurança sendo seguidos à risca, redução do quantitativo de pessoas que trabalham, que estão envolvidas com o evento jogo. Então, assim, há uma expectativa para a próxima quinta-feira de pelo menos haver algum encaminhamento, alguma deliberação mais concreta nesse sentido. Claro, data é sempre complicado de a gente trazer, entendeu, Júlio? Porque é um cenário que a gente vê que tem mutações praticamente semanais, né? A última, como tu trouxeste aí agora há pouco, foi a questão da bandeira vermelha ali na região da Serra, Caxias do Sul, e, se eu não me engano, extensiva também a Bento Gonçalves, e aí a gente tem 3 dos 12 clubes que disputam o Gauchão impossibilitados de retomar os treinamentos, né? E 3 de 12 já corresponde a 25% das equipes. É muita coisa. Então, assim, tem essa reunião na quinta-feira, não significa que vai ser uma reunião resolutiva, vai sair com um martelo batido, alguma coisa nesse sentido, mas, enfim, o que se pode falar, no momento, é isso. Tem um compromisso entre a Federação Gaúcha de Futebol e o governo do estado na semana que se iniciou hoje, domingo, né? Próxima quinta-feira à tarde, e vamos ver o que vai sair desse encontro. Perfeito, Pedro Trindade. Até recomendo também, né, para o pessoal. É claro que é uma fonte de todos nós que trabalhamos com futebol, mas o torcedor também pode acompanhar o site da Federação Gaúcha, que está sempre bem atualizado com as informações aí da entidade que regulamenta o futebol no nosso estado do Rio Grande do Sul. Perguntando a opinião tua, Rogério Barbosa, né, que respira futebol também há tantos anos nas cabines aí. Tu acha que a gente está pronto para retornar ao futebol? Prefere ser mais moderado? Qual que é a tua opinião? Bom, quanto à Federação Gaúcha e a informação passada pelo Robinho, eu acredito que é preciso que a gente espere, porque muitas pessoas estão perguntando por aí, mas na Europa o futebol já voltou, na Espanha o futebol está voltando, na Itália já tem rumores do campeonato italiano voltar, a Premier League, o campeonato alemão, enfim. Mas lá a estrutura de saúde é um pouco melhor que a nossa, né? Aqui a nossa estrutura é parca, infelizmente os profissionais de saúde estão morrendo, né? Estão passando por apuros aí em função dessa pandemia de coronavírus, então acredito que nós vamos ter que esperar um pouco mais para a volta do futebol. Estamos aí ávidos pela volta do futebol, mas por enquanto eu acho que está bem complicado, né, Júlio? Pois é. Eu sinceramente, eu acredito, né, na minha opinião, que a gente consegue retornar de alguma forma ao futebol no nosso Rio Grande do Sul. Acho que esse debate é completamente saudável dentro dos protocolos. O que eu acho inadmissível é a gente tentar falar em Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, de a gente ver jornalistas, torcedores, representantes do futebol carioca falando em futebol no Rio de Janeiro,
que a gente sabe que Rio, São Paulo, o próprio Ceará também são epicentros da pandemia hoje no Brasil, né? Quantos jogadores, inclusive, testaram positivo, funcionários, e felizmente aqui no Rio Grande do Sul a situação, em princípio, está muito mais controlada, né, Thiago Lopes? Está mais controlada, mas a gente tem que parar, pensar antes de iniciar o futebol. Estava até dando uma lida em algumas notícias do Rio de Janeiro. Os números do Rio de Janeiro, Manaus, entre outros locais aí, estão muito altos. Até, vamos dizer assim, Canoas, que é a nossa rotina mais acelerada, também talvez venha alguma notícia falando a respeito de lockdown. Então, o último jogo que eu participei foi do Grenal, né, o Grenal das Américas, né, o Grenal do século, e notei que nesse lance do Grenal das Américas já havia uma comunicação assim interna dizendo que o futebol ia parar naquela semana. E uma semana atrás eu fui para São Paulo para viajar, rotina assim, né? Um final de semana, e eu vi que em São Paulo o pessoal estava muito mais preparado no Rio Grande do Sul, tanto que lá em São Paulo a galera usava máscara, assim, 60% do pessoal utilizando máscara, os outros 40% ali, né? O número exato a gente não tem como definir, mas era uma porcentagem assim bem igual assim. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tinha outro parâmetro assim sobre a questão do Covid-19 e a utilização de máscaras. E hoje a gente vê que a utilização de máscaras está em alta, e eu acho que o futebol nem com os portões fechados vai ter uma volta com bastante segurança, que a gente sabe que a imprensa aí envolve cerca de, vamos dizer assim, um número de 300 pessoas, mais ou menos, num jogo só bastidores. Eu acho que é uma média mais ou menos assim, mais ou menos por aí. Então a gente sabe que o lance da aglomeração ainda vai ter no futebol, até pelo lance nosso da imprensa, né? Vamos dizer assim, o Rogério tem a sua equipe, chega lá com 5, 6, né? A gente não consegue fazer uma transmissão, a gente consegue, mas a transmissão com 5 e 6 a gente sabe que é mais segura, e a gente sabe que precisa dessa galera. Então a imprensa ainda vai ficar bem afetada quanto a isso, e eu acho que o futebol ainda não é o momento, e não tem como fazer o futebol sem ter imprensa, né? Então a gente sabe que isso vai demorar um pouquinho para voltar ao futebol aqui no Rio Grande do Sul, e também acho que a nível Brasil. Assim espero, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Júlio, foi se eu não me engano, o Esportivo de Bento Gonçalves, que foi o primeiro a voltar aos treinamentos, né? Isso, exato. E aqui em Porto Alegre já fechamos aí mais de um mês, né, que os 3 clubes já estão fazendo treinamentos físicos, né, o São José, o Internacional e o Grêmio. Grazi Albuquerque, nos escuta bem agora? Mas o teu áudio está desativado, agora nós não te ouvimos. Agora sim? Não estamos escutando a Graziele Albuquerque. Vamos tentar reconectar na sequência. Hoje eu tenho uma pergunta ali para o Robinho, referente aos lances das federações. Robinho, as federações a nível Rio de Janeiro, São Paulo, vocês conversam entre si, porque a Federação do Rio de Janeiro acabou tomando uma ação e depois acabaram quebrando a questão da volta do futebol. Essa conversa entre as presidências acontece assim influentemente, ou cada um determina a sua jornada? Sim, são trocadas figurinhas, né, frequentemente, né, principalmente em grupos de WhatsApp, e tem também reuniões com a CBF, né, que a CBF faz com as federações, no sentido de prestar alguns esclarecimentos, repassar algumas orientações, ouvir o que as federações têm a dizer, enfim. Então esse contato existe, sim. Claro que cada federação vai ter a sua autonomia, porque são critérios específicos, são números de casos e de óbitos em decorrência do coronavírus completamente diferentes, distintos, né? Mas sim, há esse contato entre todas as federações, a Confederação Brasileira de Futebol, frequentemente. Perfeito, tá aí a informação então do nosso Pedro Trindade. Senhores, vamos reconectar com a Grazi Albuquerque em seguida. Quero aqui mandar alguns abraços para o pessoal que está interagindo com a gente nas nossas redes sociais, aqui ao vivo nos acréscimos pela nossa RDC TV. Um abraço aqui para Edelmira Martins, está conectada com a gente aqui. Boa noite, obrigado. Geraldo
Martim também conectado com a gente, Mauro Meneguzzi, um beijo para a Juju Ferreira também, que está ligadinha conosco, algumas pessoas interagindo aqui pela nossa live da RDC TV, anunciando que ainda nesse programa teremos o comentário de Fabrício Neves Correia, com o quadro Central do Árbitro, tem o nosso correspondente internacional, Rodrigo Flores, lá diretamente de Porto, em Portugal, da página Bar Colorado, com seu comentário, e também teremos hoje uma atração musical muito baita cantor, que admiro demais, aí, muito talentoso, que é o Flávio Farias, também para encerrar o nosso programa com chave de ouro nesta edição do Nos Acréscimos. Quando eu fiz o convite para os meus amigos que participam comigo aqui hoje, né, propus para eles, como já adiantamos antes, essa necessidade de nós falarmos sobre o combate ao racismo. Ainda nessa semana eu tive a oportunidade de fazer uma live no meu Instagram, no Talk Show de Bola, que a gente tem feito nas quartas-feiras. Conversei com o Márcio Chagas, né, ex-árbitro, comentarista, hoje está envolvido em um projeto político, né, como pré-candidato em Porto Alegre, e trouxe relatos que a gente já conhecia, né, mas muda muito a nossa ótica, a gente poder conversar com a pessoa, interrogá-la e ouvir os seus depoimentos, e foi bem emocionante falar com o Márcio Chagas, né, contando não só de problemas na arbitragem, mas em vários outros locais que ele transita até hoje. Infelizmente, existe esse preconceito maldito do racismo. Rogério Barbosa, tu que é o mais experiente de nós aqui e tem uma história grande na comunicação aí, né? Como lidar com esse preconceito que, infelizmente, insiste em permanecer na sociedade, Rogério? É incrível nós termos que falar sobre isso ainda, Júlio, ainda mais em pleno ano de 2020, século 21, ainda termos que falar sobre essa situação do racismo, não só no Brasil, mas no mundo. Mas em termos de Brasil, eu costumo dizer para muitas pessoas que, para grande parte da população brasileira, é mais fácil a pessoa explicar o seu tom de pele como uma herança indígena, nunca como uma herança africana. Nós temos uma miscigenação aqui, claro, no país, mas grande parte das pessoas nunca cita a herança africana aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas vão chegar e me dizer, Rogério Barbosa, então por que não vai embora daqui do Rio Grande do Sul? Não adianta, porque em todo o Brasil, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul, é mais fácil para a grande maioria das pessoas explicar o seu tom de pele como uma herança indígena e não como uma herança africana, né? Parece que a vergonha da descendência africana ainda é uma obsessão por aqui, Júlio. Infelizmente, né? Esse assunto começou a ser debatido e é importante, né, como a gente está fazendo aqui nessa noite, após aquele ato criminoso de uma intervenção policial lá nos Estados Unidos contra o George Floyd, né, que tornou-se o ícone recente aí desse movimento. Inclusive, hoje tivemos uma manifestação em Porto Alegre, no Parque da Redenção, que foi até o Largo Zumbi dos Palmares, como estão acontecendo em todo o mundo, né? Felizmente, mobilizando, fazendo as pessoas voltarem a refletir e a repudiar com veemência todo tipo de racismo. O que mais a gente pode fazer, Pedro Trindade? Além de nós, como jornalistas, como cidadãos, para tentarmos mudar essa realidade? Júlio, antes de proposições, eu quero complementar um pouco o que o Rogério trouxe, tá? O Rogério traz essa questão da miscigenação. E assim, pior do que o racismo em si é aquele que julga um supremacista branco por ter um sobrenome alemão, italiano, polonês, mas que acaba desconsiderando a própria origem, tá? Porque vamos supor que ele tenha pai e mãe brancos, alvos, assim. Mas se tu for puxar na árvore genealógica desse suposto supremacista branco, tu vai encontrar miscigenação, tu vai encontrar parentes negros, seja vô, bisavô e por aí vai, entendeu? Então, assim, é absolutamente revoltante, né? Repugnante lidar com isso, né? Porque é completamente fora de propósito, né? O que se pode fazer em termos práticos, tá, Júlio? O hashtag Vidas Negras, então, tá? Num primeiro momento eu até vi com um pouco de receio. Eu confesso que
que eu fiquei um pouco com o pé com relação a isso, porque eu tinha medo de que se restringisse a uma questão de ativismo de hashtag e apenas e tão somente isso. E, na verdade, até tem alguns registros de pessoas que entraram nessa onda para acabar surfando no hype, né, de uma questão muito importante, né, que é esse recorte de raça, e desfrutou disso naquele momento, em troca de um like, em troca de um falso engajamento, e depois passou. Por outro lado, tá, Júlio, é louvável que boa parte dessas manifestações, e aí eu estou me referindo à imensa, esmagadora maioria, foi realmente propositiva. Que se engajaram, pessoas que se propõem a ir além, né? Pessoas que reconhecem o seu chamado privilégio branco e, diante desse reconhecimento, pensam em algumas atitudes, algumas maneiras de driblar isso, usar isso para diminuir esse privilégio, para encurtar esse abismo social, né, esse abismo racista entre o negro e o branco, né? Então, assim, ó, e foi um movimento que deu alguma cara, assim, de mobilização real, inclusive isso segue sendo colhido os frutos. Hoje mesmo na La Liga, o Marcelo fez um gol, né? O Marcelo do Real Madrid, lateral esquerdo, e ele teve uma comemoração ajoelhado, punho para cima, né? O mais importante disso, porque a rede social geralmente ela é muito temporária, e não deixar isso cair, entendeu, Júlio? Que não seja só o Blackout Tuesday, só a terça-feira do Blackout, entendeu? Isso tem que ser a semana do Blackout, isso tem que ser o mês do Blackout, o ano, a década, porque a gente, aqui especificamente no Brasil, aboliu a escravidão em 1888, Júlio. Nós estamos em 2020. Isso não dá 150 anos. Em história, isso é nada, entendeu? A gente tem muito caminho ainda para percorrer, para tentar encurtar essa distância, para tentar reparar um problema histórico. Talvez o início, o pontapé inicial, tenha sido a hashtag. Eu espero que tenha sido a hashtag, que não se perca a mobilização, entusiasmo, poder de descontentamento para modificar essa situação, porque, reconhecidamente, o racismo não pode mais existir, é um absurdo isso. Alô, alô, agora sim, estava com o meu áudio desativado, perdão. Estou começando agora aqui. Eu me referia, Thiago, que grandes ícones da história do esporte, né? Tu não estava ouvindo, né? Não, ninguém estava ouvindo. Nós estávamos falando que grandes nomes da história do esporte são negros. A gente pega o Pelé no Brasil, no futebol, a gente pega o Michael Jordan no basquete, atualmente na Fórmula 1, Lewis Hamilton, nós tivemos o presidente dos Estados Unidos, como foi Barack Obama, entre outros grandes nomes na arte, no esporte, na comunicação, na política. E como o Robinho falou, né, a gente continua, como o Rogério também citou, 2021 ainda existindo esses atos e novas gerações que chegam também, que crescem com esse pensamento maldito do racismo, né, Thiago? A questão da representatividade, né? Então, como o Robinho falou ali, essas pessoas que estão nos representando nós negros, né, punhos cerrados, o nome do outro evento lá que eu esqueci, Vidas Negras Importam, as pessoas que essa representatividade não se acabe, né? Porque a gente tem um problema estrutural que é o seguinte: hoje em dia tu vai no estádio de futebol e tu não vê mais uma pessoa negra participando ou cultivando ou se alegrando ao futebol. Tu vê ela na manutenção, tu vê ela trabalhando, tu vê ela na pizzaria, não vamos falar nome aqui pra gente não dar toco, né? Mas tu vê ela trabalhando na pizzaria, tu não vê ela curtindo, tendo lazer, tendo seu momento cultural, não. Tu vê ela sempre em ação. Então, nisso, tu já
já começa a diminuir um pouco nossa classe e começam a ser vistas de uma outra forma, né? Eu trabalho bastante com eventos de audiovisual e quando eu chego nos eventos com câmera, eu vejo que tem a tia da limpeza que é negra e ela fica orgulhosa por eu estar fazendo aquilo que talvez outra pessoa não teria espaço, talvez, eu não sei te dizer muito isso porque é um pouco complicado. Mas no lance do futebol que nós estamos falando, a questão é da representatividade, que essas vidas negras importam continuem sendo sucesso nas redes sociais e que isso seja valorizado, porque o futebol é do povo. E quando a gente vê o futebol nos estádios, as pessoas negras com baixa, não com tanto participação, temos pessoas negras que curtem estádios, sim, mas a gente sabe que a maioria são pessoas brancas, são pessoas talvez um pouco elitista, porque hoje o futebol se tornou caro, né? Não é mais apreciável o valor financeiro de hoje de uma partida de futebol, mas esse lance da representatividade dos artistas tem que continuar sendo valorizada. E ressalto também o lance do nosso repórter que era aqui gaúcho, que é baiano também, que é o Manuel Soares, que hoje está em grande referência nacional. Então, a gente hoje nós não temos representantes negros na comunicação no Rio Grande do Sul, temos poucos a nível nacional e temos, não sei o número de forma internacionalmente, mas temos poucos a nível nacional. Eu estava dando uma olhada no Observatório Racial do Marcelo, tem o Diego Moraes, tem o Thiago da Sport TV, mas dá para contar nos dedos. Mas eu não quero que isso vire notícia, entendeu? Esse é o lance. Não podemos que isso vire notícia. E sim que seja um ato normal, que o Thiago esteja ali, não como o primeiro negro da bancada do Jornal Nacional. Não, é o Thiago Lopes, é o Robinho, é a Grazi, é o Rogério, é o Júlio, e assim por diante. Então, o lance da representatividade é uma coisa que me toca muito e eu acho que esses artistas fazem muito bem isso, mas tem que ser seguido de uma forma correta, como foi essa semana toda aí, né, que agora espero que não diminua na outra semana. Perfeito, Thiago. Grazi Albuquerque, agora me escuta bem, né? Agora nós não estamos escutando. Tenta falar comigo de novo aí. Infelizmente não, Grazi. Tu já tirou o fone, né, Grazi? Já está sem o fone, né? Ela já está. O microfone está ativado na tela, Grazi? Sobre... Por favor, Thiago, prossiga aí. A gente está até falando da questão da representatividade. Esse foi até um rapaz que está nos assistindo, que é o Bruno Mendes, que está nos assistindo aqui, estou vendo no Facebook, eu estou aqui visualizando as duas motos, né? Que a gente até criou esse projeto que se chama Canela Futebol, que primeiro era Canela Preta, depois virou Canela Futebol, pela essa questão da representatividade em ter jornalistas, mas a gente não queria vender esse projeto para a imprensa gaúcha como há 3 jornalistas negros falando de futebol, não. São 3 pessoas formadas em jornalismo falando de futebol, entendeu? A gente nunca quis vender, assim vendeu uma história que é a Liga do Canela Preta, que é uma liga que tem bastante resistência, que tem bastante afirmidade no Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, a questão da representatividade, repito, é uma coisa que me chama bastante atenção. Não podemos virar notícia dizendo que o Thiago Lopes é o único negro do audiovisual do Rio Grande do Sul, né? Não podemos virar notícia disso, tem que virar notícia que o Thiago Lopes é do audiovisual aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse lance da representatividade e de marcação de ícones, assim como o Rogério, como a Grazi, como o Robinho, como tu também, eu acho que é isso que fortalece muito mais a negritude aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito, Thiago. Inclusive, o Bruno foi nosso colega, né? E até corroborando com esse teu relato da representatividade, a nossa turma, a nossa geração de comunicação ali na UBRA, juntando com publicidade e relações públicas, que eu me recorde, era tu, o Bruno e o Gabriel, os únicos negros da nossa turma, né, Thiago? Sim, me formei com mais uma menina que eu me esqueci o nome, ela não fazia jornalismo, mas ela fazia, acho que, relações públicas, e na formatura tinha 2 pessoas. E também tem o lance da oportunidade, tem um monte de coisas assim que a gente tem que vir desde berço, né? Abraçar essa ideia. Talvez a gente tenha falando um pouco de política junto. A política tem que abraçar essa ideia da representatividade lá do berço, de tirar aquela criança daquela situação, sendo ela branca ou negra, né? Então, é um lance que a política nos ajudaria muito a construir um projeto legal daqui para frente, mas é uma coisa muito difícil no momento. Mas o futebol é uma coisa que a gente tem espaço para falar, então
Hoje temos página do Observatório, hoje nós temos o Roger como representante, hoje nós temos o próprio Marcelo, o próprio Márcio, que o futebol faz entrar em outros caminhos que a gente não tinha antes, né? Que é a questão de mostrar a cara. Quanto à política é realmente isso, né, Júlio? Desculpe interromper, mas quanto à política é realmente isso. Falta vontade, parece que falta interesse, inclusive por parte das políticas públicas voltadas para o negro, né? Mas no futebol, eu costumo dizer que quando uma porta se fecha, 2 janelas se abrem, né? Então o futebol é uma janela que se abre para isso. Até teve um lance na Copa do Mundo. Ainda não te ouvimos, Grazi, infelizmente. A gente está com um problema de áudio aí com a Grazi Albuquerque. Estou louco para ouvir a Grazi, que tem muito a contribuir conosco. Vamos tentar reconectar mais uma vez, Grazi. Vou te pedir, por favor. Vai lá, Thiago. Teve um lance da Copa do Mundo que pegaram crianças aqui de vilas de Porto Alegre e levaram pela primeira vez no Copa do Mundo, não, os jogos da Sul-Americana que teve aqui em Porto Alegre, pegaram as crianças, se não me engano, foi um projeto da Secretaria... Copa América, perdão. Da Copa América, as crianças aqui de vilas do Rio Grande do Sul, e levaram elas pela primeira vez no estádio. Mas quando teremos uma nova oportunidade disso? É difícil falar isso no momento. Eu estou falando de pessoas brancas e negras, né? Então, é difícil. Por isso que a gente está falando ali, o Rogério falou muito bem, que é a questão da política, da construção política de um projeto que se ande num caminho certo, né? Antigamente a gente tinha a Coreia, hoje a gente tem a Coreia no estádio Beira-Rio, hoje nós temos um estádio totalmente elitizado. Antigamente a gente tinha um Olímpico que a gente ia caminhando, hoje a gente tem que ir de Uber pela questão da segurança. Então, o futebol, que antes era do povo, não é mais do povo. Hoje o futebol está elitizado. Fui levar meu pai e minha esposa num jogo do Beira-Rio, fui escondido, né? Foi Inter e Luverdense há muito tempo atrás. Fui escondido. Logo naquele jogo, Thiago. Logo naquele jogo. Foi horrível. Fui levar eles nesse estádio ali, ganhei uns ingressos com um amigo, um grande amigo aí, colorado, e nós gastamos cerca, vamos falar em números, foi R$40 estacionamentos, foi uma média de R$200 para 4 pessoas, isso que a gente não tinha comprado ingresso, a gente ganhou, né, né, cadeira cansativa, cadeira do REC, essas coisas tudo. Então, cara, o futebol hoje não tá fácil assim para ti hoje curtir, olhar, assistir um futebol, não tá fácil não. Então isso é um projeto político, é um projeto que talvez envolva até, estou dando um toque ali, talvez envolva até a federação em pedir para que os ingressos sejam mais associáveis a um outro tipo de público. O Inter tem um projeto, né, que é não me esqueci o nome agora, o nome do projeto Inter, mas não vem ao caso agora. Mas o Inter tem um projeto ao seu sócio, o Clube do Povo, uma coisa assim, mas que isso se torne ao nível Brasil para terem outras oportunidades, crianças a desfrutarem isso, e também talvez até um sonho de ser um grande jogador, alguma coisa assim do tipo. Mas vem lá do berço da política até nós chegar lá em cima, mas falta vontade. Uma sequência de políticas públicas, né, além do nosso comportamento, né, Pedrinho, que precisam ser feitas aí cada vez mais nesse combate ao racismo. Júlio, esses tempos aí eu vi no YouTube mesmo, um experimento social, tá? Se chama Doll Test. É o teste da boneca, tá? São colocadas 2 bonecas diante de algumas crianças que são questionadas individualmente, tá? Uma boneca é negra e uma boneca é branca. E aí o que acontece? A pessoa pergunta, assim, faça bem simples, para uma criança de 5, 6 anos. Aí pergunta assim, qual boneca é bonita? Qual boneca é feia? Qual boneca é boa? Qual boneca é má? E as crianças, tá, Júlio? Incluindo as crianças negras, tá? Esse é um experimento que eu vi na Itália, tá? Mas isso aí, pelo sucesso que teve, foi reverberado em outros países, tá? As crianças, incluindo as negras, associam as qualidades à boneca branca e os defeitos à boneca negra, entendeu? E são crianças de 4, 5, 6 anos, Júlio. Eles não têm ainda um pensamento formado, mas o que acontece?
o racismo estrutural está tão intrínseco, abraça tanto os pares dessa criança, e vai estar se referindo ao pai, à mãe, ao avô, à avó, à tia, o tio, o dindo, a dinda, o pai do coleguinha, a mãe do coleguinha, que isso vai sendo passado adiante com naturalidade, Júlio. A criança de 4, 5, 6 anos associa problemas, defeitos à boneca negra e virtudes e qualidades à boneca branca, entendeu? Ninguém nasce racista, mas é claro que num período em que tu tá te formando ainda, né, e tu tem como grande referência aqueles que estão mais próximos de ti, tudo que for repassado, tu vai absorver sem filtro e tu vai repassar adiante com total naturalidade. A criança não se acha errada ao dizer que a boneca negra é feia, que a boneca negra é má, entendeu? Porque aquilo foi o ensinamento que ela teve. Então é um problema que vem lá na raiz, Ju. Com certeza. Grazi, agora sim? Oi. Aê! Não, uma salva de palmas. Agora sim! Agora. Demorou. Coisa boa. Grazi Albuquerque, a gente falou antes, né, da tua atuação na política e também no esporte, e tu como mulher eu creio que ainda é mais desafiador, né, porque além do racismo que a gente está comentando, também existe muito machismo no futebol. A gente percorre os estados do interior, é muito nítido, é muito frequente isso, e eu sei que tu é uma pessoa que tem um engajamento muito forte nessa área do combate, através dos teus posicionamentos. Gostaria que tu compartilhasse com a gente essa tua experiência, as tuas superações dos teus desafios enquanto profissional da comunicação. Então, sendo mulher, a gente sempre boa. Né? Sendo mulher e negra, sempre melhor. Então, isso é bem complicado. Desafiador sempre. A primeira vez que eu trabalhei no Facebook, eu até fiz um relato no Facebook. Porque... Para vocês também? Tá falhando um pouquinho, mas estou conseguindo te ouvir. Tá. Porque eu cheguei lá na sala de entrevista, mulher branca, loira, morena, das repórteres, ela segue o padrão, né? Totalmente fora do padrão. Então, tu fica assim, pensando. Mas, enfim, tá dando certo. Eu trabalho com o Rogério também, a cobertura esportiva com o Rogério. Ele me abriu as portas. Quando eu cheguei a primeira vez na rádio, eu falei com ele isso, que a gente tem que essas barreiras e a gente tem que dar a cara a tapa. O Robinho falou que vidas negras importam. Essa semana passada, eu acredito que vidas negras importam, não semana, mas na mercado, tu acha que o funcionário é negro, qualquer, sempre acha que sempre o funcionário, enfim, vidas negras em povo. Tem muita gente que apoia essa aí e é contra cotas sociais, por exemplo. E é uma coisa que hoje o Brasil, 30% do Brasil negro ou pardo. E nas universidades, então, muita gente hoje, então, o Rogério, o Thiago, o Rob, somos privilegiados atrás de diplomas, de duas universidades. Sim, eu sou privilegiada porque eu posso melhorar a minha vida, porque os meus filhos possam ter nada, mas já demorou 10 anos. Entendeu? O meu avô não, mas eu trabalho comigo em casa. O pai do meu avô, a gente sabe então, quando a gente falou esse contrato, em 1988, dias, nós não tínhamos comida, fome
por uma causa. Então, estamos, que nem ele falou ali, adorei. Nós estamos lutando ainda em uma luta histórica e vai acontecer ainda, entendeu? Tá mudo. Agora sim. Infelizmente, a gente não conseguiu te ouvir com tanta clareza, Grazi. Eu lamento, né? O nosso áudio não está colaborando aí na conexão hoje. Essas são as limitações do home office, né? Se por um lado é bem positivo, por outro lado acaba a gente tendo um pouquinho mais de dificuldade técnica aí. Mas eu recomendo o pessoal que está nos assistindo a seguir o trabalho da Grazi Albuquerque nas redes sociais e os materiais que ela compartilha aí, que tem muita propriedade para falar sobre esse assunto, não só do racismo, obviamente, mas também no futebol, como jornalista, né, como repórter, como mulher. E Robinho, vocês lá na federação hoje, tu tem contato com todos os veículos aí de imprensa, né? E eu fico muito feliz em ver cada vez mais o crescimento do público feminino no nosso segmento profissional, né? De ver mulheres competentes demais aí como repórteres, trabalhando em diferentes plataformas, seja no rádio, na TV, na web. O que a gente mais deseja é que o público cada vez mais aprenda a respeitar também o espaço das mulheres, né, Pedro? Verdade, Júlio, verdade. Antes de falar sobre as meninas, tá? Até eu vou trazer, porque como tu trouxe à tona a federação novamente, tá? Contra o racismo, a Federação Gaúcha de Futebol, tá? Tem uma campanha que é o Juntos contra a Violência e o Preconceito, que é justamente para combater esse tipo de atitude, né, nos estádios de futebol. É uma campanha com o governo do estado, com o Ministério Público, né, com a Polícia Civil, existe um canal para denúncias, enfim, toda uma arte, um banner, uma logotipia que identifica. Esse ano no Gauchão pôde conferir ali espalhado, tem o PIN também, que foi distribuído até para alguns colegas da imprensa, né, para realçar, reforçar essa luta diária, essa luta constante, né? E sobre a questão das mulheres, tá, Júlio? Em meio a um sem fim de reuniões que o presidente Luciano Oxman tem feito desde a paralisação, né, das suspensões, da suspensão das competições em âmbito estadual, foi dado também um espaço para amplo debate sobre as competições femininas que estão previstas no calendário oficial da entidade, entendeu? Porque há um crescimento de engajamento, né? O futebol feminino como um todo, o público feminino tem frequentado cada vez mais estádio, tem cada vez mais mulheres trabalhando na reportagem, na narração, no comentário. Eu sei que o Rogério mesmo oportuniza muitas delas. Eu, quando produzia programa, já fiz programa de debate só com opinião feminina. Eu estava cansado de mais do mesmo, eu estava cansado das figurinhas carimbadas, eu estava cansado de ouvir conselheiro, ex-presidente, deixei a mulherada falar, o programa foi um sucesso muito bem, né? Então, assim, da parte da federação, cara, a gente tem total índice, né? Total intenção em fazer com que todas as competições previstas no calendário, e aí se inclui as femininas, né? Tem o gauchão feminino, mas tem outras, né, divisões inferiores que também são previstas, que sejam realizadas. Claro que a gente vive um momento de total excepcionalidade, uma coisa nunca antes vista, né? Mas é um movimento legal, interessante, existe uma unidade, existe uma mobilização, e cada vez mais a gente vê isso, e que seja visto não como um fenômeno, mas aí, como o Thiago trazia com relação ao exemplo do negro, seja cada vez mais natural, entendeu? Que não seja isso, nossa, mas teve uma bancada feminina, uma equipe de jornada totalmente feita. Pô, aquela ali é a equipe da rádio tal. Beleza, entendeu? Sem essa ressalva, a gente tem que tentar transformar o diferente em normal. Esse, para mim, é o maior objetivo. Entendeu? Enquanto for visto com excepcionalidade, visto dessa forma de exceção, a gente ainda está distante do nosso objetivo.
Sem dúvida. Inclusive, Rogério, a Clairene Jacob, nossa amiga, comentarista, narradora lá da Rádio Estação Web, está conectada com a gente na audiência, que mandou um recadinho. Opa. E tu tem sido também um dos precursores aí desse trabalho de cada vez abrir espaço para as mulheres, né, Rogério? Com certeza, poder para as mulheres, Júlio. Desde 2012 a gente acompanha principalmente o futebol feminino na Rádio Estação Web, e desde lá a gente abre espaço para comentários, para reportagem, e inclusive para narração. A Clairene, que é comentarista da Rádio Estação Web desde 2012, começou a narrar jogos em 2016, encontrou uma certa dificuldade em razão das críticas do pessoal que não está acostumado a ouvir uma mulher narrando jogos, mas superou todas essas críticas, vem evoluindo cada vez mais. Nos trabalhos de reportagem tivemos grandes nomes aí entre o público feminino aqui na nossa programação. E quanto ao que o Robinho falou da federação, o futebol feminino, que estava em grande ascensão, sofreu uma parada abrupta em razão dessa pandemia. Mas espero que todas essas competições, toda essa importância que vem sendo dada ao futebol feminino, não só por parte da Federação Gaúcha, como também de outras entidades, continue, né? Com certeza, inclusive a própria RDC TV, né, foi a primeira emissora a transmitir na televisão no estado aqui do Rio Grande do Sul. É verdade. O Gauchão Feminino, né, no ano passado, foi um sucesso, inclusive, superou as expectativas em retorno de audiência, foi muito legal mesmo, e lamentavelmente a gente teve essa parada aí necessária, né, por força maior em relação ao coronavírus. Thiago Lopes, tu também tem bastante experiência na cobertura do futebol feminino, né? Trabalhando na captação de imagens, na geração audiovisual e também viajando, fazendo jogos aí pela estrada. A gente sempre percebe muito essa questão do preconceito racial, como falamos, e também do preconceito de gênero, né? Aqui, dando um salve muito forte pro Rogério. Quando eu tive a proposta de fazer os jogos da CBF TV, a primeira pessoa que eu pensei por ser referência foi o Rogério na hora. Eu falei, cara, o Rogério é que sabe onde tem narrador, o Rogério sabe onde tem comentarista, o Rogério sabe onde tem uma equipe. A gente precisa montar uma equipe feminina para cobrir o feminino e também o masculino, não foi, Rogério? E também o masculino, a gente nunca deixava isso de lado também. E também o masculino. Então, quando eu saí lá da Associação Gaúcha de Futebol Feminino, foi até da hora de participar desse projeto, que veio muito antes da Federação Gaúcha de Futebol. Veio uma união entre a Associação Gaúcha de Futebol Feminino, né, na organização junto com a Federação, junto com o Chico na época e o professor Neco, perdão, desculpa. Professor Neco. Junto com o professor Neco, isso, que organizava o futebol feminino, fazia suas ligas no suor mesmo, desde do logotipo da bola, a medalha, a entrega. Então, isso eu aprendi muito nesse dia a dia, junto com a Associação Gaúcha de Futebol Feminino, porque eu viajava com eles ainda, e organizar, e depois veio o Grêmio, depois veio um outro projeto fantástico também, e assim depois também veio o Internacional. Mas essa referência de ter jornalistas comunicadoras foi graças ao Rogério, porque eu não entendia, eu entendia muito mais a parte audiovisual, e com ressalvas, né, que a gente sempre tomava um perrengue, o Rogério estava de prova nisso, a gente sempre tomava uns perrengues na questão da parte audiovisual, mas o Rogério que falou assim, não, tem essa comunicadora aqui, tem essa aqui, tem aquela ali, vamos montar um time aqui pra gente fazer os jogos. Então eu acho que o lance do feminino tem que ser uma coisa natural, a gente não pode iniciar os projetos e depois finalizar, como muitas rádios fazem aqui, né, no Rio Grande do Sul, iniciam, acham lindo, vão lá, cobrem a final do futebol feminino e depois acabou o futebol feminino, né? E isso acontece muito, e temos que dar moral para essas rádios web, assim como o Rogério, que vem desde a partida 1 a 44, que na 44 ele tem que brigar para ter uma cabine, né? E sabendo que ele estava desde a 1 da 44, então o lance da organização dessas rádios que iniciam desde os primórdios do futebol feminino tem que ser alcançado e tem que ser vista de outra forma, assim, sabe? Porque tem gente nesses bastidores que já está há muito tempo mesmo, eu até já briguei com muita gente nas redes sociais, falando, a Clairene, não, a Clairene é a única narradora aqui, mano, velho. Né? Vou até falar o nome lá do Baldasso, lá, a única narradora no Rio Grande do Sul. Não, mentira. É na região sul, porque tem a Clairene, assim, foi chutando o balde lá e todo mundo comentando e se xingando. Mas o lance tem que ser natural e temos que dar a bola aí para essas rádios web que vêm crescendo
e vem fazendo um trabalho excelente de cobertura de jogos que a gente não tem noção de que é o Black Show Guaíba contra esqueci um outro lá de Erechim, Atlântico de Erechim. E a RDC também fez isso muito bem e que eu espero que esse projeto continue de uma forma muito sutil e natural. Esse é o lance. Perfeito, Thiago, com certeza, com naturalidade. Ainda falando sobre a federação, meu caro Robinho, tive o prazer, né, de fazer o curso de árbitro lá na Federação Gaúcha de Futebol, que é a maior escola de arbitragem do Brasil, e eu estou fazendo esse comentário para chamar a participação especial do nosso querido Fabrício Neves Correia, no quadro central do árbitro, porque racismo e outros preconceitos, além de serem crimes, também há instruções para que no futebol haja punição e haja orientação da arbitragem, precisando, inclusive, paralisar o jogo em alguns casos, advertir publicamente a torcida, a comissão técnica, devido a casos de preconceito. E o Fabrício Neves Correia fala mais para a gente no quadro central do árbitro aqui no nosso Nos Acréscimos. Boa noite, Fabrício. Olá, amigas e amigos que acompanham a RDC TV. Grande Júlio Lemos. E quem está participando do programa, a minha saudação. Agora estamos na época do frio, da chuva e da umidade. Hoje Porto Alegre teve um domingo muito lindo. Frio seco, sol gostoso e tudo propício para quem gosta desse tipo de temperatura, que é o meu caso. Eu gosto muito do frio, mas sempre pensando que temos conforto, roupas quentes e comida boa. Essa semana tivemos uma bela atitude por parte da CBF e a Comissão Nacional de Arbitragem. Desde abril, os árbitros das categorias A, B, C e D estão recebendo um auxílio, uma taxa em cada mês desses que seriam o início do campeonato. Então, eles estão auxiliando os mais necessitados e os mais gabaritados. E isso é em prol das famílias dos árbitros. Eu, que sou um crítico, estou aplaudindo e parabenizando Leonardo Gaciba e sua equipe por essa bela atitude. Estamos vendo também as tratativas dos governos estaduais e federações sobre a retomada dos campeonatos regionais. Penso que aqui na região sul é um pouco temerário, pois agora temos o frio. Mas, se a medicina e a saúde autorizarem, vamos em frente, com todas as precauções e os cuidados que serão necessários. Certo, pessoal? Se cuidem. Estamos entrando no frio e agora precisamos muito cuidar de nós, dos nossos idosos e principalmente aquelas pessoas que estão precisando bem mais que tu, que eu. Se puder, ajuda. Isso é uma bela atitude. Valeu, pessoal. Uma boa semana para todo mundo e se cuidem. Deixo aqui o meu abraço aos meus vizinhos, seu Paulo e Dona Sônia, e uma senhora que nos acompanha também sempre, Dona Nídia e a Chica. Beijo para todo mundo, até mais. Valeu, grande Fabrício Neves Correia, abração, obrigado sempre pela parceria conosco aqui no quadro central do árbitro, no nosso Nos Acréscimos ao vivo aqui pela RDC TV. Pedro Trindade, Thiago Lopes, Rogério Barbosa. Gostaria também de falar com vocês rapidinho sobre a questão dos impactos, nós como jornalistas, da comunicação através, por causa do coronavírus. O nosso apaixonante futebol, infelizmente, parado aqui no Brasil, a gente compreende, mas retomando gradativamente alguns países, tivemos futebol italiano, futebol espanhol, o futebol alemão já havia retornado também, e a gente sofrendo aí uma série de alterações, como esse programa aqui, cada um na sua casa, por exemplo, como todas as emissoras estão fazendo no rádio e na televisão. O que dá para tirar de positivo, de legado que a gente pode, apesar de todas essas crises sanitárias, econômicas, o que a gente pode levar de legado positivo
para a área da comunicação, Rogério? Bom, quanto à área da comunicação, eu acho que vai ter muitas mudanças a partir daí, né? O mundo e a comunicação em geral vai se dividir entre antes da pandemia de coronavírus e depois da pandemia de coronavírus. Novas alternativas vão surgir, novas formas de comunicação. Uma delas está aí, a videoconferência, nós fazendo esse programa por videoconferência aqui, né? Então é uma opção que jamais se pensava em termos de televisão, né? No rádio não é diferente, muita coisa vai mudar, não vamos ficar apenas nas ligações telefônicas, vamos usar todos os tipos de VoIP e por aí vai, mas vai ter uma mudança muito grande, né, em termos de comunicação. Já está tendo, né, as formas de apurar as notícias, né, as fake news sempre existiram, mas infelizmente estão crescendo cada vez mais com o advento das redes sociais, né. Mas está tendo uma mudança muito grande e eu espero que essa mudança se reflita em grandes resultados para a comunicação e que não haja tantos problemas como os profissionais de imprensa vêm tendo nesses últimos tempos, em que, por questões ideológicas, político-partidárias, muitas vezes estão sofrendo questões físicas, questões até emocionais, né, Júlio? De novo, cara, preciso fazer um... Esse é um legado que eu não quero levar, viu, da comunicação. Não ligar o microfone aqui. Fala, Pedrinho. Perdão, Júlio, cortou. Vamos lá. Não, sobre essa questão que eu falava com o Rogério, né, os efeitos que a comunicação que a gente está tendo que se readequar aí pós-pandemia. É total readequação, né? Mas a gente descobriu que o bicho não é tão feio quanto ele parece. A gente consegue viabilizar a reunião de Juí, a gente consegue viabilizar a transmissão nos acréscimos, a gente consegue fazer contato via WhatsApp, a gente consegue se reinventar, explorar muito a questão da rede social, a questão do site oficial, e eu estou trazendo, claro, para a experiência que eu estou tendo, né, que é cada vez mais o seguinte, a demanda ela segue grande e talvez até mais apressada que antes, porque, claro, como tu não tem o evento principal, Júlio, que é o jogo, existe aquela necessidade de uma atualização, de uma novidade, de uma coisa. E aí a gente explora uma postagem na rede social, uma live aqui com alguns esclarecimentos mais gerais, para não ter que repetir tantas vezes, né, quantas forem necessárias. Está ali um compilado do que tem de mais novo, do que é possível falar a respeito da situação. O Internacional trouxe um modelo de entrevista coletiva assim, que é louvável, né? Uma entrevista coletiva que são selecionados repórteres, fazem uma pergunta e é transmitida essa entrevista coletiva, ela é feita no telão do CT Parque Gigante. Isso aí é maravilhoso, cara, porque tu tem o repórter tendo a liberdade de fazer a pergunta que ele gostaria de fazer presencialmente e tu tem o jogador ali, o dirigente, enfim, à disposição para responder esse questionamento. Então é o seguinte, em tempos de crise, é necessário se reinventar, entendeu? E aí, por isso, se tanto no novo normal, né? O novo normal, Júlio, é isso, a gente tá aqui, ó, eu tô falando contigo pelo celular, isso aí tá rolando no YouTube, isso tá rolando no 524 da NET, isso aí tá rolando nas redes sociais da RDC, e por aí vai, entendeu? Que esse legado seja o nosso da comunicação, a reinvenção, a alternativa, né? O buscar soluções. Não tem como fazer a reunião com os 12 clubes do Gauchão, porque presencialmente não pode aglomeração, tem que se manter um distanciamento controlado, então não vamos ter uma reunião? Não, negativo, nós vamos procurar um aplicativo que reúne os 12, a gente manda o link, manda a senha e fala normalmente pelo período que falaria numa reunião presencial. Então esse é o principal legado, a reinvenção, a criatividade, o buscar soluções.
Exatamente. Tiago Lopes, tu que é especialista em audiovisual, né? Quando que a gente ia ver a própria RDC TV, a própria RDC TV e grandes emissoras nacionais como Globo, Fox, CNN, ESPN, transmitindo programas por videoconferência? E eu te pergunto isso em relação à nossa crítica com a estética da imagem, né? A gente normalmente tem toda aquela produção, né? Os cenários da TV, o estúdio da TV, é óbvio que a gente perde qualidade de áudio, por exemplo, não estou aqui num ambiente preparado para ser um estúdio, a acústica ela é afetada diretamente, mas esse novo jeito de fazer comunicação está nos obrigando a aceitar tudo isso e a sermos menos críticos, tanto nós profissionais como o próprio público, né, Tiago? E também essa questão da aproximação, né? As pessoas gostam muito, os teus seguidores gostam muito de ver os teus bastidores. Então isso está virando alguns memes na internet do próprio jornalista estar sentado quando vem até criança ali no fundo, né? Ou a esposa entra junto no vídeo, ou até algumas rádios, os filhos participam, né? Todas essas coisas. Mas esse lance da estética caiu um pouco, sabe? Caiu bastante esse lance e mais a questão dos bastidores, né? Hoje em dia nós estamos fazendo aqui com o telefone, meu telefone está virado, né? O do Rogério também, a questão da qualidade, tá perfeita a imagem da RDC TV, tá perfeita, mas a questão da aproximação das pessoas, eu acho que elas estão se sentindo mais à vontade de ver os bastidores, né? Talvez se tu levantar e tu começar a mostrar a tua casa, a gente sabe que tu vai ter um nível de audiência bem grande pela essa questão da aproximação com a pessoa, né? Hoje a gente tem as lives aí de bandas que estão com uma estrutura de DVD, né? Que estão fazendo uns DVDs gigantescos, mas isso é um lance que atende em um certo momento, mas também tem lives que estão dando certo com o celular. Um exemplo é o Baitaca, que faz com o seu celular e tem 10 mil visualizações, e assim como outros também tradicionalistas, que está dando muito certo. Acho que a estética está saindo, a estética da qualidade audiovisual está saindo, porque os telefones hoje fazem 720, a gente está aqui na transmissão aqui em 720 HD e está lisa. A gente sabe que no 524 da NET está lisa a informação, o upload também está liso, então eu acho que esse lance da estética, do local, do som, caiu. Eu acho que não está mais sendo privilégio ou como prioridade, assim, né? Hoje a gente viu o Globo Esporte pela manhã ali, o Globo Esporte Espetacular, e muita coisa era através de bastidores, era imagem de celular, de um depoimento de um jogador. Então eu acho que esse é o futuro, né? O telefone, o smartphone continua sendo o futuro. Ô, Júlio, posso mandar uns abraços aqui, que tem muita gente me vendo aqui? Rapidinho, claro, vai lá. Não vou esquecer. Por favor. Vou mandar um abraço para minha esposa aqui, que está nos assistindo aqui, está me ouvindo eu falar alto. É importante. Um abraço para o Matheus, um brother meu aqui das antigas. Tem o Jussan, o Cláudio Almiro está nos assistindo, cara. O Luquinhas, a minha tia Heloísa, o Negão Bruno, o Darwin, o Renan da Silvaneses, Matheus, até o chefe está nos assistindo aí, o Márcio Irion, Deus o livre. Josuela e Erazis. Grande, Júlio? Maravilha, grande Tiago. Diga, Rogério. O Tiago falava sobre a questão da comunicação que está mudando, não só a comunicação, mas também outras situações. Eu cito aqui uma das últimas sessões do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Marco Aurélio Mello foi interrompido pela sua netinha, que perguntava ao vô se ele tinha chocolate para dar para ela, né? É verdade. Quebrando toda a formalidade, né, dos homens da toga. Só tem duas lições que a gente tem que levar. Não desativar o microfone quando voltar pro ar, né? Isso é importante, tem que anotar. E também tem um vídeo que viralizou na internet de um jornal, não lembro que país que era, feito com âncora, né, meio Eloy Zorzeto, assim, padrão Eloy Zorzeto, fazendo de casa, sentado, só que terminou o jornal e ele levantou e saiu de cueca. O cara tava só com a parte de cima, assim, da roupa. Esqueceu de desligar ali o vídeo, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter. Senhores, prazerzão receber vocês aqui, o nosso tempo já está se esgotando, quero agradecer demais por vocês também me darem a honra de mediar esse debate, que a gente falou de vários assuntos, e um deles, como nós demos aqui a ênfase necessária e que tem que ser constante, do combate ao racismo. Rogério Barbosa, uma honra te receber aqui, seja bem-vindo sempre, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, Júlio, agradeço a todos os telespectadores da RDC TV, os teus telespectadores, e aos amigos aí, ao Thiago, ao Robinho, a Grazi, que esteve aí por um período conosco. Eu que agradeço muito a oportunidade, sempre à disposição de todos. Valeu, grande Rogério da Rádio Estação Web. Pedro Trindade, muito obrigado também pelos esclarecimentos aí, né, como profissional da Federação Gaúcha de Futebol. Valeu pela parceria de sempre e saudade de receber no estúdio, né, cara? Quando a gente puder, não apenas dar um soquinho de cotovelo, mas dar aquele abraço quebra-costela, né? Verdade. Já faz tempo, né? Como eu te falei, eu estava mais afastado dessa função de debates, enfim, porque a liturgia do cargo pede, né, um pouco mais de discrição, menos exposição. Eu trabalho muito mais hoje em dia com bastidor, né? Quem brilha, quem tem que brilhar realmente é o presidente, né? Não há uma necessidade de competição, mas pode ter certeza que, havendo uma nova possibilidade, e isso vai ocorrer, a gente tem certeza disso, jamais a gente pode perder a esperança de que esse cenário vá ser superado, né? Que vá surgir uma vacina, um medicamento realmente cientificamente comprovado para tratamento, né? Que os números caiam, números de casos, números de óbitos, que se tenha notícia de que a pandemia foi controlada. Bom, faço questão mesmo de participar de um novo programa. Sabe que essa nossa parceria aí, ela vem pelo menos desde 2017, né? Na época ainda tu no rádio, isso, né? Eu saindo de uma, tu em outra, né? Então é uma coisa, tu fazia eu acordar cedo, Júlio, 8 da manhã no domingo, eu lembro bem. Então é o seguinte, pô, tu sabe que eu sou de fé, né? Então não vamos se entregar. Com certeza. Tá? E só para encerrar aqui, tá, Júlio? Por questão da briga, tá? Vou mandar um beijo especial para dona Rose, minha mãe, que está na sala acompanhando o programa, ligadinha na RDC, no Nos Acréscimos, tá? E ela foi a responsável por viabilizar toda essa estrutura aqui, por não vazar cachorro, por não vazar áudio, por tudo dar certo, entendeu? O Pedro é o cara do rádio, é o cara da TV, é o cara da assessoria, mas quem fez a coisa dar certo foi dona Rose. Então um beijo especial para ela. Que legal. Um beijo, dona Rose. Obrigado aí por essa produção aí na casa de vocês. Valeu demais. Abração, Pedro. Obrigado mesmo, viu? Tiago Lopes, valeu, sempre um prazer também conversar contigo. Valeu. A gente que é brother, né, Tiago? A gente que é parceiro aí, tá no dia a dia. E obrigado por ter aceitado esse convite, porque tu é um mascarado, cara. 2 anos de convite para participar do Nos Acréscimos e tu vem me dizer que a assessoria não libera, que a agenda tá cheia. Hoje, enfim, Tiago Lopes. Valeu, Tiagão. Faz parte. A assessoria faz parte. A assessoria serve para isso, né? A assessoria serve para isso. Cara, eu que agradeço. Gostei muito de participar. Quero estar em breve aí no estúdio da RDC. Já conheço as partes dos bastidores um pouco, mas quero participar aí dentro com a camisa do Grêmio. Espero que isso passe logo, que a gente brinque bastante de comunicação, brinque bastante de futebol. Quero que volte logo o futebol para mim continuar fazendo os vídeos em torno da Arena, que eu gostei muito de fazer esse trabalho junto com o torcedor. Quero que volte tudo isso logo, mas vamos esperar com calma, com cautela e com todas as medidas possíveis. Mandar um abraço para minha mãe também, para a minha família Lopes e a família da Costa, que estão nos assistindo também. Tem uma galera aí, mas a gente vai longe aqui. Valeu, Thiagão. Obrigado a todos vocês. Um beijo também para a Grazi Albuquerque, que por questões técnicas não pôde permanecer conosco. Valeu demais, pessoal. Até a próxima. E daqui eu vou para Portugal ouvir o nosso correspondente internacional, sempre falando de Inter, grande DJ Rodrigo Flores, da página Bar Colorado. Fala com a gente aí. Boa noite, Rodrigo. Alô, amigos do programa Nos Acréscimos. Tô na área, se derrubar é pênalti. Vamos falar um pouquinho de Inter, mas mais do que isso, vamos falar de futebol brasileiro. Está cada dia mais difícil a gente imaginar um retorno do futebol brasileiro. Mesmo que seja sem a presença de torcida, as coisas não caminham para este caminho. Quando eu falei algum tempo atrás que não haveria cabimento em se pensar a volta do futebol no Brasil, eu era taxado como mensageiro do apocalipse,
profeta da fatalidade, mas o fato é que o coronavírus não está controlado no Brasil. Na verdade, nem no mundo. Nem no mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui em Portugal, em Lisboa, as coisas abriram e voltaram a fechar por causa dos números que pioraram. Então, a gente que é colorado fica triste, é um sentimento ruim, a gente gostaria muito, muito, muito de ver o Internacional em campo, mas a situação geral, se a gente olhar como um todo, ela não caminha para a gente ter a bola rolando, pelo menos a curto prazo. Eu espero que os órgãos que organizam o futebol brasileiro comecem a pensar num projeto a médio e longo prazo para retorno do futebol e também como os clubes poderão gerir, né, pagar as suas dívidas, porque não é um problema do Inter, é um problema de todos os clubes do Brasil, e eu acho que a CBF tem que sentar com os clubes e pensar numa solução geral para o futebol brasileiro. Obrigado, Rodrigo Flores, do Porto, de Portugal. Uma boa semana a todos. Valeu, Rodrigão. Boa semana. Grande abraço, Rodrigo Flores, da página Bar Colorado. Senhores, a gente vai encaminhando o fechamento do nosso programa de mais uma edição do Nos Acréscimos, uma edição especial em que a gente teve participando desse debate apenas jornalistas negros, e eu vou encerrar também com a participação de um artista negro, grande amigo, radialista, um baita músico, Flávio Farias, já participou com a gente em outras edições do Nos Acréscimos e vai fechar com chave de ouro, fazendo aquele som top para você curtir, tomando aquele vinhozinho, tomando aquele chá bacana, porque a temperatura está despencando. Começamos o programa com 10 e agora os termômetros marcam 7 graus aqui em Canoas, na capital do X, onde reside este humilde comunicador. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite, se aqueça bem, se cuide, use máscara durante a semana nas ruas, tenha uma excelente semana e fique agora então com Flávio Farias, aqui no fechamento do Nos Acréscimos da RDC TV. Grande abraço e humildade sempre. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo, sarará crioulo, 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 A verdade é que você, povo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo,
crioulo, crioulo. Sarará, crioulo. Sarará. Crioulo, 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 crioulo. Crioulo. Sarará.